Beleza, salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Rebeldes Criativos, um webinar hoje aqui, nosso convidado especial do dia é o Newton Lessa. E aí, Newton? Salve, Marcelo. Cara, valeu mesmo o convite aí, ter aceitado, ter vindo junto. Eu sei que você é atarefado pra caramba, tá com 1.001 projetos, não para um minuto, não consegue vir para campus falar com a gente. Projeto Filho Pequeno também. E filho pequeno. O filho pequeno é o maior dos projetos, né, cara? Ocupa bastante espaço. Mas legal, cara. Então, assim, a ideia hoje, cara, chamei você porque tem um tema muito legal que converge com as coisas que a gente faz, que a gente investiga, que é empreendimentos em rede, né? E os problemas e as soluções e as coisas legais que decorrem disso. E você é uma pessoa que, enfim, tem pelo menos 2 empreendimentos aí que são bem conhecidos, puta sucesso, deu mó certo, já existe mó tempo, que é uma coisa que até, né, se a gente for pensar no empreendimento em rede, como que pode durar tanto tempo uma coisa assim? Né? Porque as coisas normalmente não duram muito. Teimosia. Teimosia aí, ó. De repente esse é o tempero que a gente precisa na hora que for empreender em rede, tem que ser teimoso. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre essa história de empreender em rede com esses 2 projetos que você tem. Um é o Moleque de 10, que acho que é onde você está aí agora, né, cara? Isso. E o outro é a Comida da Gente, é isso? Isso, outra comida da gente. Da hora. A Moleque já tem bastante tempo, né? A gente já está com a Moleque há 23 anos. 23 anos, cara. 23, na época. Nossa, mano. Na época, eu me lembro, até falava assim, o que me deixava nervoso era alguém perguntar, tipo assim, e aí, cara, fala aí o que você faz. Dá logo nervoso, eu disse, caramba, como é que eu explico? Porque é difícil mesmo, né, cara? É que na época nem a gente sabia muito bem o que era isso, né? E a piadinha infame, ninguém nunca fez? Pô, mas agora não é mais moleque, já virou maior de idade, mano. Já passamos por essa. Né? Mas porque no começo nasceu muito assim, do desejo, eu e mais 2 amigos, né, Leila e Luiz, né? Uhum. Era muito assim, uma coisa bem simples, né? A gente queria ter liberdade para a gente fazer o que a gente queria fazer. Sim. Se você resgata lá atrás, é isso. Né? E o que vocês queriam fazer, cara? Pois é, a gente tinha desejos. Uhum. Né? Desejos, assim. A gente queria, por exemplo, a gente trabalhar perto de crianças. Né? Joia. Um desejo. Todo mundo também era da área de tecnologia. A gente via, tipo assim, na época, foi em 96, estava começando a ficar muito evidente assim que a tecnologia estava indo para a mão da gente, das pessoas. Né? Uhum. A gente era muito fascinado por isso, né? A capacidade tipo de transferência de poder, né, para as pessoas. A gente via a tecnologia, quer dizer, tem coisas objetivas, né? O poder é transferido quando você tem mais acesso. Você pode fazer mais coisas. Você Sim. Junto com suas articulações, né? Sim, sim. Então, na época, isso era muito forte assim para a gente via assim, caramba, né? É difícil, assim, você, na época, há 5 anos atrás, naquela época, né, você fazer um vídeo, né, requeria uma fortuna, né? Sim. A gente estava falando em 96, começou a você poder fazer edição em vídeo em casa, etc, tipo de coisa. Então era algo que chamava muita atenção da gente, né? Então a gente queria, era basicamente isso, trabalhar com crianças e também a gente poder explorar o que a tecnologia, né, indo para a mão da gente, podia mudar as coisas. Bom, da hora, cara. E aí, isso daí, as coisas começam com o tempo, as coisas começam a se esclarecer. Né? O esclarecimento da narrativa é sempre a posteriori. É muito mais fácil você, olhando para trás, você entender. Explicar, entender a corrente, que no fundo é uma corrente, né? Que você entra num rio, você não sabe muito bem, você sabe que tem uma corrente que você se deixou levar ali, mas você não sabe muito bem as forças que estão
se levando a fazer aquilo. Né? São coisas muito emocionais, são coisas muito... São possibilidades que surgem na sua cabeça que às vezes não está claro na época. Né? E muito menos onde você vai chegar, né, cara? Sim, é simplesmente você achar que você deve ir por ali, né? Cara, sabe que ontem, ou antes de ontem, sei lá, tava aqui conversando com um amigo meu aqui, o Renan, justamente disso, cara, que assim, a gente tá com umas ideias de fazer umas coisas, e falou assim, mano, só que a ideia não tá acabada, a gente não sabe ao certo o que é, se dá certo, se não dá certo, se vale, se não vale, enfim, não sabe porra nenhuma. Aí eu falei, mano, a gente vai começar a fazer. No meio do caminho, as coisas vão se mostrando, porque você vai trocando ideia com as pessoas vão dando feedback, você vai percebendo coisas diferentes acontecendo e os insights vão surgindo, você vai azeitando a história. O negócio é isso, acho que você passou por isso. E empreender, acho que é essa história, né, cara? É se jogar no abismo e catando as luzes que aparecem no meio do caminho. Exatamente, exatamente. Então, nos primeiros anos foi muito isso, né? O desejo da gente empreender, fazer o que a gente gostava, todo mundo aqui é da área de tecnologia, e a gente já abriu, então, era uma empresa de tecnologia onde as crianças podiam vir. Da hora. Né? Então, isso desde o início. Né? Bom, e essa foi a construção da Moleque. Né? A Moleque sempre teve essa linha condutiva. Né? Uhum. Lá acho que, pelo menos para mim, né, eu comecei a entender melhor as grandes forças, né? Quando a gente quando comecei a refletir mais também sobre a própria teoria das redes, etc. Quando você começa a entender certas forças a que você está submetido e o que você queria fazer. Uhum. Então isso foi muito legal também. Eu lembro perfeitamente assim como certas ideias, certas coisas começaram a fazer um sentido muito claro para mim, né? Que época que você começou a se enfiar nessa história das redes aí, Anilton? Olha, cara, foi logo no início da Escola das Redes. Logo no iniciozinho, Sim. um amigo meu conheceu a Escola das Redes, a Escola de Redes, aí eu comecei a conversar com o Augusto, né, com o Augusto de Franco, o Augusto ali pelo Ning. Sim, né? pelo chat do Ning, até hoje lá. Pelo chat do Ning. Se entrar alguém lá agora e chamar Augusto, ele responde. Pois é. Então foi por aí. Depois a gente fez amizade, né? Teve começou a encontrar várias pessoas, mas foi mais ou menos aí logo no surgimento da Escola de Rede. Da hora. E tá fazendo 10, acho que vai fazer, o Augusto me falou que tá fazendo 10 anos, parece, cara. Então, porra, tem tempo, né? Tem tempo. Caramba. Parece que faz muito tempo, né? Ao mesmo tempo parece que faz pouco tempo. Dependendo do ângulo aí, do humor do dia. Mas então, a Moleque sempre foi assim, né? Então, ela é uma empresa, né? A gente sempre concebeu ela que era necessário como um empreendimento, que ela fosse uma empresa, né? Isso foi uma coisa, tipo assim, que nós, como organismo, ela gerasse os recursos necessários para ela sobreviver. Claro. Então, o conceito de empresa lucrativa é algo que para a gente sempre foi um norte, né? A gente tinha que, como empresa, ser sustentável na relação com seus stakeholders, com o mercado, etc. A gente sempre teve isso muito claro, né? De que a gente não podia, sob nenhum viés, ficar indo para nenhum outro modelo que não fosse a nossa relação com a nossa sociedade, que as pessoas em torno, que a gente tinha que gerar produtos e serviços que tivessem valor para as outras pessoas, para que fosse uma troca de mercado. Então, talvez seja interessante você falar assim, o que essa molecada faz aí hoje, entendeu? Porque para entender como dessa, né, da dinâmica do dia a dia surgem essas coisas que é da onde vocês conseguem se manter aí, né? Fazer virar. Pois é. Então, a Moleque, desde o início, como eu te falei, né, a gente abriu como um espaço de livre aprendizagem. Né, também. Né, a gente sempre teve relações, a gente sempre estava desenvolvendo projetos, notadamente na área de tecnologia, né, na área de engenharia de software para empresas, e ao mesmo tempo a Moleque era um espaço de livre aprendizagem, onde crianças, sempre foi aberto para crianças e adolescentes, né, virem para desenvolverem quaisquer projetos.
Né? Da hora, hein? Não tinha não tem nenhuma restrição a priori com uma ideia válida a ser desenvolvida. Legal. Claramente, como a gente é uma empresa e as pessoas que estão aqui são envolvidas com tecnologia, sempre teve muita tecnologia digital, né? Assim, então a gente sempre foi um ambiente muito rico do ponto de vista de potencialidade de criação de tecnologias digitais. Então, me lembro que logo quando a gente abriu, a gente já tinha, em 96, tablets digitalizadoras, porque era muito mais fácil, muito melhor você expressar usando o vez de um mouse, né? Sempre tentou explorar essas questões, porque a tecnologia ampliava a nossa capacidade de criação, né? Baixava o threshold para você fazer alguma coisa. Uhum. Então, essa configuração da gente ser uma empresa em que crianças estão circulando foi sempre desde o início, e elas sempre circularam no ambiente, não era tipo assim, nós estamos trabalhando em outro local, existe um projeto com crianças, as crianças estão aqui. Sim. Daqui a pouco minha filha vai entrar aqui, pode entrar aqui e falar comigo. Né? Então, isso foi algo que, com o tempo, né, isso vai esclarecendo muitas coisas. Né? Por exemplo, uma empresa que convive com crianças, eu gosto de fazer um cenário, que é o seguinte, sabe aquele negócio quando você leva nas minas de carvão, você levava um canário? Não sei. Nas minas antigas de carvão, você levava um canário numa gaiola para ver se o ar estava ficando intoxicado, né? Porque o canário morria antes das pessoas. Né? Caralho. Então, você permitir que crianças frequentem o ambiente de trabalho é bom sinal da saúde de humor do ambiente. Porque se o ambiente é ruim, as crianças não querem vir. Se é um ambiente chato, autoritário, onde a gente, sabe, as crianças não querem vir. Nossa, sacada boa, hein, cara? Então, isso sempre serviu para mim como uma medida real, assim, do quão saudável estava o organismo, né? Das crianças gostarem de vir aqui para a empresa, né? Aí, claro, né, tem um fenômeno que acontece que depois de 22 anos, algumas coisas acontecem, né? Crianças que frequentavam com 4 anos passam a ter 26. Sim. Né? Sim. 30, passam a ter filhos. Olha. É isso. Então, por exemplo, hoje em dia trabalham na Moleque várias crianças que na época eram crianças que frequentavam aqui. Olha aí. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. A gente tem aqui, tipo assim, várias pessoas que ou trabalham ou já trabalharam na Moleque, né? E foram crianças na Moleque. É muito interessante, porque você não precisa explicar nada, né? Sim, nossa. Porque uma das principais dificuldades quando você está lidando com áreas de... A Moleque, do ponto de vista de empresa, nosso principal viés são sistemas de missão crítica, né? E a gente trabalha realmente com algumas tecnologias de ponta, etc. Então, é sempre a necessidade da gente estar aprendendo coisas novas, né? Então, uma das grandes dificuldades das empresas, de maneira geral, é você ter isso fluido, né? As pessoas saberem que pode inovar, que podem testar, que devem desenvolver o que elas bem querem, porque é assim que a criatividade do ambiente se desenvolve. O interessante é que quando vem essas ex-crianças, você não precisa explicar nada. O que eu já tive também a experiência de tentar contratar profissionais e você passar, às vezes, um mês para desatar a cultura das empresas, de uma empresa mais formal. Sim. Não. Então, é bem interessante isso. Isso realmente vem pelo fato... São certos fenômenos que eu posso observar pelo tempo, né? Pelo tempo de vivência no projeto, né?
Então isso é muito legal. A gente já circulou aqui na Moleque mais de, sei lá, acho que umas 2.000 crianças. Caraca, que da hora, hein, cara? Ô, Nilton, assim, em termos da sustentabilidade financeira aí da Moleque, que solução que vocês acharam, que modelo que vocês acharam aí para funcionar, cara? Então, nós somos uma empresa de tecnologia. Vocês vendem programa? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente desenvolve o sistema de gestão de workflow de pagamento para via varejo. Joia, sim. Então, é um dos produtos que vocês entregam aí. É um dos produtos que a gente entrega. A gente já desenvolveu um sistema, por exemplo, de gestão de processos construtivos, né, que mapeia e modela toda uma problemática aí de processo construtivo. Desde você projetar um prédio até um shopping center, etc. Então, a gente sempre está envolvido com projetos normalmente da área de engenharia de software, nem sempre. A gente já se envolveu em projetos de consultorias de redes sociais, onde a gente deu um apoio para uma instituição que queria desenvolver um ambiente mais inovador dentro da empresa dela. Eu, particularmente, eu gosto muito mais de fazer do que dizer o que os outros devem fazer. Sim. Sim. Então, E as crianças aí, elas, enfim, no fim, elas acabam participando de um ambiente onde tem tudo isso acontecendo, sendo desenvolvido, discutido e tal. Essa é a ideia. Sim, essa é a ideia. E a gente conviveu com elas conviveram com a gente, etc. Que legal, cara. Porra, legal pra caramba. Da hora. E você tem essa outra, não sei se você quer falar mais alguma coisa do Moleque, cara, mas tem o lance dessa comida da gente também, que uma rede animal que você... Então, a comida da gente, ele nasceu há mais ou menos uns 5 anos, né? Nasceu muito de coisas que a gente... Tinha algumas dinâmicas que a gente já fazia aqui na Moleque, né? Tipo, a gente comprava junto leite de um grande produtor, e alguns amigos pegavam, a gente comprava em grande quantidade, alguns amigos aqui chegavam, que moravam perto, pegavam aqui na Moleque, só para a gente ter um acesso a um produto melhor, de melhor qualidade, a um preço mais baixo. Então já tinha uma dinâmica que era meio incubada aqui na Moleque de uma maneira informal. Uhum. A minha esposa sempre foi muito ligada à alimentação saudável, ela morou muitos anos na França, lá ela sempre procurou ela morava perto da maior feira orgânica lá de Paris, ela escolheu o apartamento porque era perto lá da feira, etc. Legal. Quando ela voltou aqui para o Rio, ela teve muita dificuldade de encontrar produtos orgânicos a um preço razoável. Sim. Era tudo, ainda de maneira geral, são produtos muito caros ou de difícil acesso. Então ela começou então a fazer. Aí a gente conheceu um amigo que estava, ele era um amigo em comum, né? Que tinha começado uma fazenda, que estava produzindo tomate orgânico e estava com dificuldade de escoar a produção dele, porque ele se ele vendia para grandes grupos, o preço era muito mais baixo, não conseguia acessar o mercado consumidor, né? E também não conseguia acessar o mercado consumidor para vender, não tinha estrutura para entregar também em casa, porque é uma dificuldade logística você administrar isso. Aí a gente começou a fazer algo que é parecido com o que a gente fazia aqui, né? A Tatiana criou um grupo, tagueou os amigos, né? E disse, vamos comprar tomate do Luiz, do William, ele está vendendo tal negócio, a gente conseguiu comprar tanto, sai a tal preço, bababá, chega aqui em casa, e a gente começou a desenvolver, e a pessoa pegava o tomate aqui em casa, e quem morava perto levava para quem morava perto, então tinha um esquema de distribuição. Bom demais. Formiguinha, né, do processo. Aí foi assim, teve uma hora que acabou a safra do tomate, né? E aí até o próprio William falou, poxa, mas você sabia que tem um arroz tal lá do sul que chega aqui a R$20 o quilo, que a gente podia tentar fazer o mesmo esquema. Aí a gente abriu uma lista de compra desse arroz.
Certo. E a gente deixou que o grupo também ele fosse se desenvolvendo de uma maneira que as pessoas criassem, né, suas listas, trouxessem amigos, né, e que a dinâmica fosse se desenvolvendo. E aí foi assim que nasceu, né, o Comida da Gente, né, que hoje tem vários grupos no país, né, no país inteiro. Hoje o grupo do Rio é o mais ativo, no grupo tem cerca de 50 mil membros. Caraca. De maneira ativa, assim, uns 20 mil membros, de maneira Que ativa. legal, Newton. Porra. Se compra, durante a safra de morango, se compra hoje cerca de 1,5 toneladas, 2 toneladas por mês de morango. Por mês, que legal, cara. Por mês de morango. Pô, então, nossa, como cresceu, né, cara? Você vê 5 anos, cara, cresceu pra caramba, né, cara? Nossa. E cresceu de uma maneira bem orgânica, né? Sim, bem horizontal, né? Um chamando o outro. Bem orgânica. E tem. Depois a gente vai aprendendo, né, que o processo, uma cadeia de compra, que na verdade há uma recriação um pouco há uma recriação numa cadeia de compra, né? Onde se encurta aí a cadeia de compra. Uma cadeia de compra de bens de consumo, a recriação não é trivial. Uhum. Não é trivial, claro. Do ponto de vista de resultados. Tudo ocorre bem quando ocorre bem. Mas muita coisa pode ocorrer errado. Sim. Então, é uma cadeia que precisa... Ela é essencialmente dependente de fluidez nas comunicações. Né? Tem uma série de problemáticas aí que a gente notou que precisavam ser resolvidas observando e trabalhando no modelo. Né? Sim, quanta coisa estava rolando. Há necessariamente também problemas que surgem dos processos de como a nossa sociedade está organizada, que não são solucionáveis Sim. em princípio, assim, de uma maneira completamente distribuída. Né? Você tem, por exemplo... você tem que gerenciar, por exemplo, os meios de pagamento. Né? Isso, e de novo, quando tudo dá certo, ótimo. Tranquilo. Mas quando alguma coisa dá errado, você, por exemplo, gerenciar um estorno de uma campanha de compra onde alguns produtores entregaram parcialmente alguns produtos para algumas pessoas, cara. não é um problema trivial do ponto de vista de gestão. Sim. Né? E principalmente quando está distribuído isso. Né? Então, é um processo com um enorme potencial, muito interessante, e tem várias coisas que a gente identificou que as ferramentas tecnológicas eram problemáticas. Né? Sim. A gente investiu muito em fazer tutoriais, em tentar operar o máximo possível com planilhas Google Drive, pagamentos diretos para as contas das pessoas. Isso funciona até uma página, até um determinado número de transações também, né? E até um determinado embrincamento de pessoas. Como eu te falei, vou dar um exemplo, por exemplo. Né? Um sistema como é muito distribuído, você tem os produtores. Né? Se um organizador de lista ele se comporta de uma maneira mal comportada demais, por exemplo, ele não honra seus compromissos com o produtor, você termina, pela maneira como a nossa sociedade se organiza, ele termina queimando a rede inteira. Aquele produtor nunca mais quer vender para aquela cadeia de compra. Então, tem certos problemas que precisavam ser resolvidos. Né? Então, tem várias sutilezas aí quando você começa a operar que você começa a notar. Né? Principalmente porque o efeito disruptivo de certos tipos de mau comportamento, eles surgem, inevitavelmente. Isso foi algo que também deu para observar, né, com o tempo. Esse comportamento, fazendo um paralelo com a política, né? Com a política mundial até, né? Os comportamentos em rede, eles não são só usufruídos
por quem deseja aumentar o potencial de realização, mas ele também é usufruído pelos agentes, entre aspas, perturbadores do sistema. Sim. Então, Sim. é algo que é um problema complexo esse. É um problema complexo esse, que ele depende muito de comunicação, né, entre os pares, ao mesmo tempo ele precisa de um certo nível de credibilidade do sistema e não pode se perder, porque senão você pode contaminar toda a rede de relacionamentos, né? Com certeza. E de créditos, etc. Blá, 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 blá. Mas é muito... E o que vocês estão pensando aí com comida da gente? Estão pensando em dar um próximo passo? A gente tem investido já há algum tempo, né, justamente em ferramentas de gestão dessas cadeias de compra e venda de uma maneira mais distribuída e que, ao mesmo tempo, você tenha controle sobre o processo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Né? Um exemplo. Aí não é nem um exemplo de um mau comportamento do agente do sistema, mas de um fruto normal de uma extrema distribuição do sistema. Por exemplo, quando você você pede uma encomenda para um organizador, né? E aquele organizador recebe na sua casa, então, e você começa a comprar de várias vezes, daqui a pouco você não sabe mais onde está seu pedido. Aí você pediu para alguém pegar aquilo. Entendi. Na tua casa, vai para outra casa, você perde o rastreio daquilo. Entendi. Porque aquilo foi negociado em conversas, que você não sabe mais se você negociou aquilo numa conversa... não sabe mais. Então, é como se fosse uma... Então, o que a gente investiu bastante foi num sistema de como se fosse conversas que geram acordos informais. Joia. Tem uma certa semelhança conceitual aí embora na época a gente se inspirou conceitualmente em algumas ideias que vêm do blockchain, a gente não optou por usar blockchain pela completa imaturidade, né, na época do sistema computacionalmente falando, né, do custo bizarro que ia ser desenvolvendo uma aplicação baseada em blockchain na época. Mas tem muita semelhança entre o modelo, o underground, né, do sistema que a gente desenvolveu, como uma cadeia de acordos informais. Né? Sim. E, no fundo, é isso. Entendeu? Quando você quer comprar de um produtor, você está fazendo um acordo informal de fornecimento, onde normalmente tem uma conversa derivada aí, e ele pode ir para um estado de ok ou desacordo, e quando você pede para alguém pegar uma coisa para você conversando, aquilo também pode ser encarado como um acordo informal entre você e aquela pessoa. Então, todo o sistema, no seu underground, ele está mapeado dessa maneira. É um trabalho muito custoso, né? A gente tem, gradualmente, lançado, né, novas features, se aproximando desse... Oi, eu uma pergunta. Oi. À vontade. Tá. Não. Diga. O pão de queijo que está na geladeira ali é do Kenteca, mas foi você que trouxe? Trouxe, ele pediu para deixar aí para... Você que trouxe? Você vai encontrar com ele de novo quando? Amanhã, eu acho. É? Mas ele não vem aqui, não? Não. Então vou mandar R$10 por você. Tá bom. Aê. Moleque de 10. Pão de queijo. Pão de queijo. Bom. Então, isso, tem muitas ideias interessantes aí, acho eu, do ponto de vista tanto do ponto de vista formal, né, de como as coisas podem ser encaradas, como do ponto de vista da prática, né? A gente tem muitas coisas interessantes, assim, a gente tem uma quantidade bem grande, assim, de produtores, tem casos reais, né? Os produtores, por exemplo, aqui de Teresópolis, por exemplo, são pequenos produtores que estão em enorme dificuldade de escoar esses produtos. Então, e eles usam comida da gente para escoar a produção deles. Então você tem uma rede de... Interessante que eles montaram lá também uma rede, né? Legal. Entre eles, né? Vários produtores que normalmente não se falavam. Olha só que legal. Juntam, entregam, as pessoas fazem a pré-compra antes. Nossa, sim. E quando eles chegam aqui, já tem uma rede de pontos de retirada de pessoas que eles podem deixar os produtos lá e as pessoas vão pegar normalmente nos pontos de retirada. Tem várias dinâmicas
Meu, muito legal isso aí, Newton. Que da hora, cara. É bem interessante. Pô. Tem, como eu te falei, tem muitos... quando você opera o sistema, você descobre que tem vários desafios, né? Uhum. Na prática, né? Porque a gente está falando de produtos físicos, né? Perecíveis. A gente não está falando de transferência de ativos digitais. Sim, onde você transfere sem perda de qualidade no processo. Está falando de produtos reais que precisam circular pela cidade real, chegar nas casas das pessoas reais, resolver problemas de última milha reais, né? Que da hora. Então, é bem interessante aí. Interessante. Cara, legal pra caramba. Meu, vou fazer o seguinte, cara, junto com esse vídeo aqui, eu vou pôr todos os links aí que tem, tanto da Moleque quanto da comida da gente, cara. É da gente ou é de gente? Da gente. Da gente. O pessoal quiser conhecer mais, chegar junto, fazer parte da rede, de repente começar a colaborar até com a rede aí, distribuindo, coletando, entregando, sei lá, cara. Legal. É uma boa, né? Legal, claro. E ver se você consegue pôr o café aí, cara, que o café é bom. Eu tô de olho nesse café aí. Mano, esse café você vai curtir, viu, Nilton? Você vê aí, a gente toma um desses. Tá bom. Nilton, olha, obrigado demais aí pelo papo, cara, adorei. O pessoal também gostou. E logo mais, ainda hoje, eu já tô disponibilizando a gravação lá para todo mundo. Tá bom. Beleza? Marcelo, um abração aí. Cara, obrigado, viu? Tá bom. Abração. Tchau. Valeu, até.